Você é um jogador de futebol de nível mundial, muito talentoso, mas joga em um clube visto apenas como trampolim. Seus colegas mudam a cada verão, os melhores jogadores vivem sendo costados para transferências e por mais sucesso que o time tenha, é só questão de tempo até os gigantes aparecerem. Bem-vindo à realidade dos clubes mais notórios da Europa que servem de trampolim para outros times. Esses não são projetos fracassados, pelo contrário. Essas são algumas das organizações mais bem-sucedidas e bem administradas do futebol mundial. Eles dominaram a arte que até grandes clubes invejam, comprar barato, desenvolver talentos e vender por valores altíssimos. Hoje vamos listar os 10 melhores clubes formadores da Europa. Começando nossa lista na 10ª posição está o Brighton, o clube da Costa Sul que redefiniu o que significa superar expectativas na Premier League. O destaque da história deles é manter a competitividade apesar da saída frequente dos melhores jogadores. A principal venda deles foi Moisés Caicedo para o Chelsea por 115 milhões recorde britânico em agosto de 2023. O Brighton encontrou o meio-campista equatoriano quando ele era pouco conhecido, pagando só 4,5 milhões de libras. Marc Cucurella já havia aberto esse caminho para Stamford Bridge, por 56 milhões, e João Pedro continuou a tendência neste verão por 60 milhões. O Arsenal também tem sido um cliente generoso, desembolsando 50 milhões de libras pelo jogador formado na base, Ben White, em 2021. Venderam Alexis McAllister ao Liverpool por 35 milhões de libras após seu destaque na Copa do Mundo, e Yves Bissouma ao Tottenham por 25 milhões. O que impressiona é a estratégia impecável de reposição do Brighton. Com a saída de Cucurella, trouxeram Pervis Estupiñán por só 15 milhões de libras, considerado por muitos uma melhoria. A rede de olheiros deles se estende pela América do Sul e além, identificando constantemente a próxima geração de talentos destinada aos clubes de elite da Europa. No 9º lugar, o Wolverhampton mostra como a ambição enfrenta a realidade financeira. Já houve época em que torcedores sonhavam com o futebol europeu, mas o clube mudou o modelo para formar talentos para outros. A transformação começou com a transferência de Diogo Jota por 45 milhões para o Liverpool em 2020, provando ser apenas o começo. Rúben Neves foi vendido por 47 milhões ao Al Hilal, maximizando o valor do seu maestro no auge. As saídas mais recentes foram Matheus Nunes, vendido ao Manchester City por 53 milhões de libras, e Matheus Cunha, que assinou com o Manchester United por 62 milhões neste verão. O Wolverhampton reflete a atual realidade dos times médios. Competitivo para atrair bons jogadores, bem-sucedido para desenvolvê-los, mas realista em reconhecer que não pode competir financeiramente com a elite europeia. O Lille virou uma das fábricas de talentos mais eficientes da Europa. Eles geraram 749 milhões de euros com vendas de jogadores na última década. O destaque foi a venda de Victor Osimhen ao Napoli por 75 milhões em 2020. Identificaram o atacante nigeriano no Charleroi, trouxeram para a França por 12 milhões de euros e viram-no se destacar como um dos mais letais da Europa antes de vendê-lo. A transferência de 62 milhões de euros de Leny Yoro para o Manchester United no último verão evidenciou sua capacidade de desenvolver jovens talentos. A ida de Nicolas Pepe ao Arsenal por 80 milhões em 2019 segue como um dos maiores negócios deles, enquanto a venda de Eden Hazard ao Chelsea por 35 milhões em 2012 iniciou essa tendência. O Lille foca em identificar jovens talentos na África e Europa, desenvolvê-los na Ligue 1 e vendê-los quando atingem o valor máximo. Em 7º, o Sporting Clube de Portugal destacou-se como formador de talentos portugueses para grandes clubes europeus. Com 722 milhões de euros em transferências na última década, são um dos melhores sistemas de desenvolvimento do futebol português. A transferência de 90 milhões de euros de Cristiano Ronaldo para o Manchester United em 2003 consolidou o clube como um celeiro de futuros superastros. A venda de Bruno Fernandes ao Manchester United por 65 milhões de euros em 2020 comprovou a força do clube, enquanto a ida de Manuel Ugarte ao Paris Saint-Germain por 60 milhões destacou sua habilidade em formar grandes meio-campistas, não só atacantes. Vitor Gyökeres é o mais novo sucesso do clube, com o atacante sueco assinando com o Arsenal por 65 milhões, após vir do Coventry City por 20 milhões.
A Academia do Sporting forma jogadores com alta habilidade técnica e compreensão tática, oferecendo um ambiente ideal para seu desenvolvimento antes de seguirem para as principais ligas europeias. O Rasenballsport Leipzig revolucionou o desenvolvimento de jogadores usando análise de dados e recrutamento estratégico. Com mais de 750 milhões de euros em transferências na última década, eles se tornaram a segunda maior fábrica de talentos da Bundesliga. O êxodo defensivo deles ilustra bem essa história. Em 2021, Del Upamecano foi para o Bayern de Munique por 42,5 milhões de euros e Ibrahima Kanate para o Liverpool por 36 milhões. A transferência de Christopher Nkunku para o Chelsea por 60 milhões mostrou a capacidade deles de transformar jogadores de ataque, enquanto a transferência de Dominique Szoboszlai para o Liverpool por 70 milhões continuou essa tendência. A transferência de Benjamin Sesko para o Manchester United por 85 milhões é sua mais recente obra-prima. O Porto entra no nosso top 5. Gerando mais de 850 milhões em vendas de jogadores na última década, os Dragões aperfeiçoaram a identificação de talentos sul-americanos e o desenvolvimento desses jogadores até os padrões europeus. A transferência de Luis Dias por 45 milhões para o Liverpool em 2022 exemplificou a abordagem deles. O ponta colombiano foi contratado por 7 milhões de euros e virou um dos atacantes mais empolgantes da Europa antes de ser chamado por Klopp. A transferência de Vitinha por 41,5 milhões para o Paris Saint-Germain e lendas como Radamel Falcao e James Rodrigues estabeleceram um modelo para o sucesso do Porto. O que diferencia o Porto é a combinação de tradição europeia com conexões sul-americanas. Os jogadores sabem que estão entrando para um clube de Liga dos Campeões, com um histórico comprovado de ajudar atletas a alcançar o próximo nível. Em quarto lugar, o Ajax faturou mais de 1 bilhão de euros com vendas de jogadores na última década, enquanto mantém sua filosofia de futebol bonito e ofensivo. Os verões de 2019 e 2022 foram especialmente difíceis para os torcedores, com a transferência de Frenkie de Jong por 86 milhões para o Barcelona e a ida de Matthijs de Ligt por 85,5 milhões para a Juventus. Depois, as transferências de Antony por 95 milhões e de Lisandro Martinez por mais de 50 milhões para o Manchester United representaram o auge dos talentos formados na academia deles. A venda recente de Jurriën Timber por 40 milhões ao Arsenal manteve essa linha de produção. A filosofia do Ajax permanece inalterada apesar das constantes saídas. Desenvolver jovens jogadores em um sistema ofensivo que os prepara para o sucesso no mais alto nível. Suas instalações de alto nível e equipe técnica são o trampolim ideal para clubes de elite da Europa. No nosso top 3 está o Borussia Dortmund, talvez o clube formador mais famoso do futebol mundial. Com mais de 1 bilhão de euros em receitas de transferências na última década, eles viraram sinônimo de formar grandes talentos antes de vê-los irem para palcos maiores. O relacionamento do clube com o Bayern de Munique é lendário, com Lewandowski, Hummels e Götze todos fazendo a transferência polêmica, mas as vendas deles se estendem globalmente. A ida de Jude Bellingham ao Real Madrid por 103 milhões de euros em 2023 foi sua última obra-prima, assim como as transferências de Haaland ao Manchester City por 60 milhões e Ousmane Dembélé ao Barcelona por 105 milhões mostraram seu apelo global. O diferencial do Dortmund é confiar grandes responsabilidades a jovens jogadores mesmo sob pressão. A Liga dos Campeões e a disputa pelo título favorecem o desenvolvimento, mesmo exigindo reconstruir o time todo verão. Em segundo lugar, com a medalha de prata, está o Monaco, que gerou mais de 1 bilhão e 140 milhões em vendas de jogadores na última década. O clube aperfeiçoou a identificação de jovens talentos ao redor do mundo e o desenvolvimento deles até se tornarem craques de nível mundial. A transferência de Kylian Mbappé para o Paris Saint-Germain por 180 milhões de euros representa uma das negociações mais significativas do futebol. O Mônaco transformou Kylian Mbappé de adolescente promissor a campeão mundial, demonstrando grande habilidade na formação de jogadores. A venda de Bernardo Silva ao Manchester City por 50 milhões mostrou a capacidade do Mônaco em formar meio-campistas técnicos, enquanto a ida de Aurélien Tchouaméni ao Real Madrid por 80 milhões evidenciou o talento do clube para desenvolver volantes para grandes clubes mundiais. Também houve as saídas de Thomas Lemar e James Rodrigues por 72 milhões de euros e 75 milhões de euros, respectivamente. A abordagem deles combina a expertise dos treinadores franceses com redes internacionais de olheiros, criando ambientes de desenvolvimento rápido.
No topo da nossa lista, em primeiro lugar, está o Benfica, que gerou mais de 1 bilhão e 300 milhões de euros com vendas de jogadores na última década, tornando-se o maior clube formador da Europa. As águias dominaram todos os aspectos do mercado de transferências. A transferência de Enzo Fernandes para o Chelsea por 121 milhões de euros em janeiro de 2023 representou o mais recente golpe de mestre do clube, com as atuações heróicas do meio-campista argentino na Copa do Mundo, aumentando seu valor após apenas 6 meses em Lisboa. A venda de Darwin Núñez ao Liverpool por 85 milhões de euros evidenciou o desenvolvimento de atacantes do clube, com Gonçalo Ramos repetindo o feito. Já a ida de João Félix ao Atlético de Madrid por 127 milhões permanece entre as transferências mais caras de um clube português. A transferência de Rúben Dias para o Manchester City por 68 milhões de euros comprovou o desenvolvimento defensivo do clube, com o zagueiro se tornando um dos melhores defensores da Premier League. O diferencial do Benfica está na herança europeia, instalações de alto nível, liga doméstica forte e estratégia paciente no mercado de transferências. Esses 10 clubes redefiniram só o sucesso no futebol moderno. Eles mostraram que não é preciso ser Real Madrid ou Manchester City para ter uma operação sustentável e lucrativa. Às vezes, ser um trampolim já é o suficiente. Você acha que esquecemos de algum time? Conta pra gente nos comentários. Lembre-se de deixar um like no vídeo se você gostou e se inscrever no canal. Ative também as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima. Tchau!